intelectual das Escrituras não vale de nada. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, você ir na igreja reformada de manhã e de noite aos domingos, ir ao culto de oração na terça, ler uns livros e refletir sobre teologia, mas isso não se transformar em prática na sua vida, não vale de nada. Não serve para nada. É preciso obedecer às Escrituras. Ele diz assim, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Gente, ninguém é capaz de aprender bem uma doutrina se não segue a doutrina que está aprendendo. A nossa fé é a nossa doutrina colocada em prática. Se a nossa doutrina não é praticada, duvide da fé. Essa é a grande defesa de Tiago. A fé precisa gerar obras. E é exatamente o que Miqueias está dizendo. Olha, os atos litúrgicos, as ofertas, os holocaustos, tudo isso precisa ser acompanhado de justiça, de piedade, de misericórdia. Então, todo aquele afastamento de Deus que gerou indiferença para com o próximo, egoísmo, violência, que gerou uma série de situações complicadas, que vai desembocar na própria família, tudo isso é acompanhado de grande religiosidade. E aí é no meio de toda essa confusão, de toda essa exploração, de toda essa injustiça, de toda essa incoerência com a fé, é no meio de todo esse caos que Miqueias, lá no final do livro, vai dizer assim, olha, mas há esperança. E Miqueias anuncia que a esperança só existirá quando o Messias for enviado por Deus para restaurar toda essa confusão moral na qual o povo de Deus, por causa do afastamento das Escrituras, se envolveu. E aí então Miqueias anuncia a vinda do Messias para restaurar o povo de Deus. Olha o que diz aí o capítulo 7. Dos versos 8 a 10. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama nas ruas. E aí Miqueias vai afirmar que Jesus há de nascer bem perto do lugar onde ele mora. Olha o que diz o capítulo 5. Volte aí algumas páginas. Verso 2 e 3. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Miqueias também diz lá no capítulo 2, olha só, versos 12 e 13, que o Messias que Deus está para enviar vai ser o pastor do povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos como ovelhas de Bosra.
como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles e o Senhor à frente deles. Quando Jesus disse lá no Novo Testamento que ele era o bom pastor, ele estava citando o profeta Miqueias. Gente, resumindo, o livro é extenso, né? Tem muitas coisas que a gente poderia olhar e aprender, mas a nossa proposta aqui é ter uma visão panorâmica de cada um desses livros da Bíblia. O que Miqueias nos ensina? Qual é uma das principais mensagens de Miqueias? Diante de um quadro moralmente decadente, a sua vida está assim, a sua casa está assim, a vida de alguém que você conhece está assim, a sociedade está assim. Miqueias diz, olha, diante de um quadro moralmente decadente, a única maneira de solucionar ou de reverter esse quadro moralmente decadente é com a vinda do reino de Deus. É o que Miqueias nos diz. O que pode mudar essas circunstâncias de corrupção, de imoralidade? A vinda do reino de Deus. Semana passada nós vimos isso. Aqueles jovens lá em Portugal que, na Revolução dos Cravos, que saíram às ruas para acabar com a ditadura em Portugal. Eles não estavam defendendo o partido A, B, C ou D, porque eles sabiam que enquanto os tucanos estavam no poder, o PT ficava criticando os tucanos. Quando o PT chega no poder, o PT faz a mesma coisa que os tucanos. E aí, se vier um novo partido, vai fazer a mesma coisa, porque nós que administramos a sociedade, nós somos humanos. O humano é corrompido, o humano é fruto da queda. O que precisa acontecer é que o reino de Deus venha entre nós. E para o reino de Deus vir entre nós, entre a sociedade, é a igreja que precisa pregar o reino de Deus. Diante de um quadro moralmente decadente de uma sociedade, a única solução definitiva não é o partido A, B ou C, é a vinda do reino de Deus. Abra aí em Mateus capítulo 2. Esse texto conta que quando os magos chegaram a Jerusalém, eles perguntaram a Herodes o seguinte: onde que está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí, quando Herodes ouve essa palavra dos magos, olha o que diz o verso 3 e 4. Ele ficou alarmado, e toda Jerusalém com ele. Então, o que Herodes fez? Convocou os escribas e os sacerdotes e perguntou onde o Messias deveria nascer. Bem, esses magos chegaram aqui dizendo que seguiram uma estrela, dizendo que o rei dos judeus há de nascer. Então eu não estou entendendo, eu não estou sabendo disso.
Chama lá os pastores, chama lá os profetas, chama esse pessoal que entende de Bíblia, porque eles vão me dizer. E é muito interessante que esses camaradas que Herodes chamou, esses escribas e sacerdotes, a resposta que eles dão é uma resposta com absoluta certeza e clareza. Quando Herodes pergunta, eles não vão titubear, eles vão dizer, olha, é aqui. Olha o que diz o verso 5. No verso 4 ele termina dizendo, indagaram onde o Messias deveria nascer. Verso 5, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Que profeta é esse, gente? Miqueias. Porque olha o que diz o verso 6, e tu, Belém, Efrata, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. A mesma coisa que nós lemos lá no texto de Miqueias. Mas o que está acontecendo aqui na época de Jesus? Aqueles homens que foram convocados por Herodes, eles conheciam as profecias, eles sabiam das Escrituras, entendeu? Conhecia a profecia, sabia a Escritura, no entanto, não estavam atentos ao mover de Deus na história. Já os magos do Oriente, que não tinham as revelações proféticas, que não conheciam as Escrituras, tudo que esses camaradas tinham era lá um sinal nos astros, um tipo de revelação especial muito incomum, mas eles estavam atentos ao que Deus estava fazendo. O que isso aqui nos mostra? Isso aqui nos mostra, gente, que nós podemos ter o texto nas mãos, nós podemos estar bem perto da verdade, nós podemos conhecer as Escrituras e ainda assim estarmos completamente indiferentes ao que Deus está fazendo. Essa é uma questão seríssima. Esse é um assunto que merece nossa reflexão, a nossa análise, a nossa ponderação. Porque, assim como aqueles fariseus, nós temos o texto nas mãos. Assim como aqueles camaradas, nós estamos bem perto da verdade. Mas será que nós estamos percebendo o agir de Deus, sabendo discernir a voz de Deus para as nossas vidas? Essa é uma das palavras de Miqueias. Esse é um dos ensinamentos do livro de Miqueias. Diante de um quadro moralmente decadente, a única coisa capaz de modificar aquele quadro, seja pessoal, seja familiar, seja comunitário, seja da sociedade, é a vinda do reino do Messias. Ou seja, é o agir de Deus na história. Mas até para isso, nós precisamos estar atentos. Porque pode ser que, assim como aqueles fariseus, a gente não perceba, não compreenda as coisas que Deus está fazendo aqui nesse mundo no qual nós ainda vivemos. Vamos orar, depois
Taninha vai tocar o pós-lude com orações silenciosas. Nós estamos despedidos até a noite.